Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui com o programa Cura para a Alma. Que bom que você tem nos acompanhado. Esse já é o nosso quarto programa e nós estamos em uma sequência mostrando para você que você é espírito, habita em um corpo e possui uma alma. O espírito é o elo de ligação entre nós e Deus, entre a criatura e o seu Criador. O corpo é essa parte física, a parte visível, mas nós temos uma alma. Na alma está o nosso psique, as nossas emoções, a nossa vontade. Assim como o corpo fica doente, tanto o espírito quanto a alma também ficam doentes. A doença do espírito, por exemplo, é a falta de comunhão com Deus. O homem, o ser criado por Deus, a última das criaturas criada à imagem e à semelhança de Deus, para ter comunhão com Ele. Quando essa comunhão não existe, ou ela é interrompida por alguma coisa errada que aos olhos de Deus ele praticou, essa comunhão ela é interrompida. Então o homem sente tristeza, porque imediatamente há uma cisão, uma separação dessa comunhão. A Bíblia diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um processo em que leva o homem para longe daquilo que Deus não gosta ou que às vezes até abomina, ao passo que a santificação o leva para próximo de Deus. Tiago diz: achegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Então, quanto mais o homem se separa das coisas que Deus não gosta ou que são proibidas pela palavra, mais ele se aproxima de Deus. Ao passo que quanto mais ele se distancia de Deus, ele se aproxima daquelas coisas que Deus não aprova e que na Bíblia chama-se pecado. Então essa é a doença do espírito. A doença do corpo, claro, todos nós seres humanos estamos sujeitos desde uma gripe até doenças incuráveis, e as doenças matam. As doenças podem destruir o corpo. Mas tem uma doença que ela é invisível, é a doença da alma. Como eu disse, na nossa alma está as nossas emoções, tristeza, alegria. E tanto o corpo quanto o espírito e a alma, eles têm essas doenças, mas todas elas são passíveis de serem tratadas. Para o espírito, o tratamento é óbvio, é a comunhão com Deus. É viver o propósito eterno de Deus pelo qual o homem foi criado. Para cuidar do corpo tem a medicina. E para a alma, quando ela fica doente, qual é o remédio? É sobre isso que nós estamos falando desde o nosso primeiro programa. No último programa, nós falamos sobre as necessidades que o homem tem no seu espírito, no seu corpo e na sua alma. No espírito, necessidade de comunhão com Deus. Por quê? É através da comunhão que ele vai desfrutar da paz que só Deus pode dar. A Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento humano. Ele vai, na sua comunhão com Deus, ele vai descobrir qual é o propósito pelo qual ele vai viver neste mundo, e logo ele vai ter o senso de realização pessoal, porque uma pessoa que está fora do propósito pelo qual ele foi criado, ele não tem senso de realização pessoal. Ele faz uma série de coisas, mas não está em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu no propósito pelo qual ele veio este mundo. Necessidades físicas. Nós necessitamos de ar, de alimentação, de abrigo. Necessitamos de uma série de coisas para que nós possamos sobreviver neste mundo.
Mas a alma também tem as suas necessidades. Necessidade de amor, de aceitação, de respeito. Tem a necessidade de viver em comunhão com Deus, com o próximo. Porém, além das necessidades, nós temos também as nossas limitações. Quais são as limitações do espírito? Falta de comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus é um fator limitador para todo ser humano. Santo Agostinho, ele disse em um dos seus escritos que o homem só é feliz quando se encontra com seu Criador. E aí ele resume: a criatura só é feliz quando se encontra com o seu Criador. Então nós temos essa necessidade, mas também nós temos essa carência de viver em comunhão com aquele que nos criou. A diferença é que você pode estabelecer uma comunhão com Deus simplesmente como uma das criaturas que Ele criou, ou você pode ter essa comunhão com Deus como filho. A diferença é que se você vive essa comunhão com Deus como criatura, você vai ser alimentado como uma criatura. A Bíblia diz, lá em Lamentações 3, a partir do verso 19, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois ela se renove a cada manhã. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala que os lírios do campo, as aves do céu, elas não trabalham, elas não colhem, elas não plantam, elas não fazem vestes para ela, contudo, o Pai Celestial que criou tanto as árvores como os lírios do campo, as veste e as alimentam, como nem Salomão em toda a sua glória experimentou a maneira como ele veste os lírios do campo. Agora, se você tem comunhão com Deus e você vive em comunhão com Deus, você passa a ter um outro nível de relacionamento com Ele, não mais como criatura, mas como filho. O detalhe é que você só assume essa categoria de filho de Deus através de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, vai narrando quem é Jesus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. No verso 11 diz que ele se fez carne, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas aí diz, mas todos aqueles quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, ao que crê em seu nome. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você sai da categoria de filho por direito de criação e assume a segunda categoria, que é a melhor, filho por direito de redenção na cruz. Acerca disso, iremos falar em um dos nossos programas. E é nesse momento que a sua alma fica conectada com Deus. Entretanto, a nossa alma também tem as suas necessidades. A alma, ela tem necessidades de viver emocionalmente bem. Mas quando a nossa alma não desfruta desse bem-estar, ela fica abatida. O salmista chega a dizer assim, a lamentar: ó, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A alma abatida é uma alma perturbada. A alma abatida é uma alma que ela tem uma sede profunda de Deus, mas como ela não está conectada com Deus, ela busca satisfazer aquele vazio, aquela necessidade dela nos prazeres. E aí, muitas pessoas buscam satisfazer a sua alma em coisas que são temporárias, tais como a bebida, o sexo, as drogas ilícitas, os jogos, tudo que envolve o prazer. O problema é que esses prazeres vão atingir tanto o espírito quanto ao corpo. O espírito
vai ser interrompido pela comunhão com Deus. E o corpo, dependendo do tipo de droga ou de vício que você vai alimentar a sua alma, fatalmente o seu corpo vai perecer. E aí os diversos tipos de prazeres, né? As bebidas, as drogas ilícitas, o esporte exagerado, as fugas, que você vai buscar esse prazer, pode trazer danos e às vezes até irreversíveis para o seu corpo. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Mas aí vem a grande pergunta: o que eu devo fazer para que a minha alma ela possa encontrar o equilíbrio entre o prazer e a comunhão com Deus? O equilíbrio entre os bens materiais e os valores espirituais. Onde eu busco essa fonte de equilíbrio? Como começa essa fonte de equilíbrio? E a partir daí, eu quero conversar com você neste quarto programa Cura para a Alma. A nossa alma, ela vai refletir as nossas necessidades sociais. Preste atenção que isso é muito importante. Quais são as necessidades sociais que podem intervir no nosso bem-estar, que pode deixar nossa alma abatida? Vou citar uma delas: a pobreza. Acredite, a pobreza ela pode atingir o bem-estar de uma pessoa. Eu não sei se você já conviveu com alguém que está na pobreza, mas além da pobreza, ele está na linha da miserabilidade. Você já viu alguém miserável? E eu não me refiro aqui somente à pobreza financeira, porque existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é o dinheiro. São pessoas que possuem bens materiais, mas elas são pobres de espírito. Elas não têm alegria, elas não têm satisfação. Pelo contrário, elas têm um desejo profundo de ter sempre mais e mais. Então elas são pobres espiritualmente. Elas são pobres emocionalmente, porque apesar do que elas possuem, elas não têm um equilíbrio, um bem-estar emocional. E isso é muito triste. Então, a pobreza, entre elas a pobreza social, a financeira, pode trazer sérios problemas para a vida de uma pessoa, para a alma de uma outra pessoa. Outra coisa que pode atingir dentro das necessidades sociais, a falta de oportunidade. Você sabia que tem muitas pessoas que não se auto-perdoam porque elas perderam a grande oportunidade que Deus lhe ofereceu? Pastoreei um tempo na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E os irmãos paraguaios têm um ditado. Eles dizem que a oportunidade é como um cavalo selado, só passa uma vez. E muitas pessoas são infelizes porque elas param e elas não conseguem conviver com a oportunidade que Deus deu para elas mudar de vida. Por exemplo, estar aqui, neste momento, gravando este programa, eu não tenho dúvida que é uma grande oportunidade que Deus nos concedeu. E quer saber? Deus moveu o coração do Fernando, proprietário desta emissora, para abrir este espaço para abençoar sua vida. E ele foi além. Ele está abrindo espaço não somente para um pastor. Os pastores dessa cidade de fora estão sendo convidados, agraciados para trazer uma mensagem
para o seu público e para o público em geral. Olha que grande oportunidade. E se você que é pastor, um líder espiritual e quer aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando, entre em contato conosco. E nós vamos colocar à sua disposição todo o time, a equipe que trabalha aqui, e vai te dar todo o suporte, independente se você tem ou não conhecimento, se você tem condições. O Fernando está colocando toda a sua experiência, todo o seu equipamento, está colocando a rede da TV Com, as redes sociais, as transmissões, tanto pela TV quanto pelas redes sociais da TV Com, à sua disposição. Aproveite essa oportunidade, porque você corre o risco de perder essa grande oportunidade e lá na frente você lamentar. Então, se você quiser, entre em contato conosco e nós estaremos dando todo o suporte para você. Tá bom? Entre em contato e nós queremos te ajudar, te abençoar. Agora, uma outra limitação social que atrapalha muito a vida de uma pessoa são as dependências. Acredite, há muitas pessoas que elas estão com a sua alma ferida, doente, por conta da dependência. Que tipo de dependência? Todas elas. Dependência por vício, a dependência de uma medicação prescrita ou não prescrita por um profissional da saúde. Tem pessoas que são codependentes, elas dependem do fracasso da outra para poder justificar os seus fracassos. E aí ela vai encontrar uma série de coisas. Mas tem tantas dependências que se o ser humano ele não saber lidar com elas, vai ser uma pessoa infeliz. Agora, essas limitações sociais, elas podem causar sequelas, consequências na vida de uma pessoa. Elas podem deixar sequelas profundas. Por exemplo, os conflitos emocionais. Se uma pessoa não souber lidar com os conflitos emocionais que fazem parte do dia a dia dela, ela vai ser uma pessoa muito infeliz. E acredite, em qualquer segmento que você atuar, você vai ter conflitos emocionais. No seu local de trabalho, na sua casa, até mesmo dentro de locais que você acha que nunca vai ter, mas até no seio de um templo religioso, independente da denominação ou da placa, você pode encontrar conflitos. Por quê? Os conflitos emocionais fazem parte dos relacionamentos humanos. Então, se uma pessoa decidir viver isolada para não ter conflito, acredite, vai chegar um momento que ela vai ter conflito com ela mesma. Ela vai começar a conflitar com as próprias ideias dela e ela não vai ser feliz. Então, os conflitos fazem parte. Agora, esses conflitos que surgem na alma do indivíduo, na vida de uma pessoa, eles podem ser superados ou ignorados. Preste atenção que eu estou te dando aqui uma chave para você reverter o quadro da situação que se encontra a tua alma. Os conflitos emocionais, eles podem ser superados ou ignorados. Qual a diferença entre um e outro? Quando os conflitos não são superados, preste atenção. Quando os conflitos emocionais não são superados, eles podem causar na vida de uma pessoa dificuldade em amar o próximo. Tá pegando aí? Tem pessoas que têm séria dificuldade de perdoar o seu próximo devido a um conflito. Eu conheço pessoas que em plena festa de família,
Natal, Ano Novo, festa de aniversário, encontro da família, momentos que eram para ser felizes, se tornaram conflitos terríveis. E elas não perdoam mais umas às outras e por isso não se relacionam mais. Guardam raízes de amargura. Esse conflito não superado pode causar dificuldade de perdoar ou de se auto-perdoar. Isso é terrível na vida de uma pessoa. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar alguém que, durante um conflito nas relações, te feriu, te machucou, você está com um problema seríssimo na tua alma. Sabe por quê? A pessoa que você não perdoa, ela convive com você 24 horas. Você sai de férias, lembra da pessoa, fica triste. Está naquele restaurante, comendo aquela comida deliciosa. Lembrou da pessoa, passa fome. Se ela chegar então, você perde totalmente as suas estruturas. Qual é o segredo? Perdoar. Tem pessoas que não se auto-perdoam porque cometeu um erro, um delito, deu uma pisada na bola e ela, apesar de ter sido perdoada por quem ela feriu, ter sido perdoada por Deus, mas ela mesma não se auto-perdoa e ela se coloca na posição de juiz contra ela mesma. Pior que, além de acusar, ela se autocondena. Conflitos emocionais não superados pode causar hostilidades, pode causar angústia. Cito aqui o que eu já citei nos programas anteriores. Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando no vosso coração vos perturbe e que por meio dela muitos sejam contaminados. A angústia vem da raiz de amargura. Conflitos emocionais não superados podem causar frustração. Conheço muitas pessoas que desfrutam de uma frustração tremenda. Quando os conflitos não são reconhecidos ou ignorados, o que ele pode causar na vida de uma pessoa? Então, uma coisa é ele não ser superado. Outra coisa é você saber que existe, mas você ignora. Você faz de conta que aquilo não aconteceu. Eu não sei se você já conheceu alguém que, apesar de ter um conflito seríssimo, a pessoa chega para ela e fala assim: me desculpe, me perdoe. E ela fala assim: não foi nada não, deixa para lá. Mas por dentro ela está ferida, machucada. Conhece alguém assim? Conhece alguém que ignora, mas que aquele problema está levando ela à infelicidade? Quando esses problemas então são ignorados, causa uma doença na alma terrível. Chama-se depressão. A depressão, ela pode ser oriunda de um estresse, uma série de fatores ocasionada por um desgaste emocional, por uma série de coisas, e aí pode vir a depressão. Essa depressão, ela pode ser oriunda de uma perda, e aí desde a perda de um ente querido até a perda de um relacionamento, o rompimento de um relacionamento, a pessoa fica deprimida, e essa depressão, ela não superada, ela vai desencadear-se para uma depressão espiritual. Quando que a pessoa está deprimida espiritualmente? Quando, além de ter os fatores de estresse, além de ter as doenças psicossomáticas como insônia, dores de cabeça, enxaquecas, falta de paciência, ela chega no nível da depressão que ela começa a ouvir vozes. Não, tire a sua vida. Não vale a pena viver. Dá um jeito nessa agonia, ninguém pode te ajudar. E a pessoa fica naquele estado terrível. Cuidado, a depressão é um problema seríssimo causado pela falta de reconhecimento de um conflito emocional não resolvido e ignorado. Isolamento. Por que as pessoas que elas estão em depressão profunda ou até moderada, elas não querem ninguém por perto?
O desejo dela é se esconder, entrar no quarto. No programa anterior eu falei sobre Elias, que foi para uma caverna. Ele ficou numa caverna, não queria conversar com ninguém, não queria ouvir ninguém, porque ele queria se livrar de toda aquela frustração, toda aquela dor que ele sentia. Desânimo, a pessoa não tem ânimo para nada. Quando está todo mundo feliz, está todo mundo rompendo, crescendo e avançando, ela está desanimada. E existe na depressão um desânimo tão profundo que a pessoa não tem vontade nem de tomar banho, nem de trocar de roupa, nem de fazer uma unha, de cortar o cabelo. Ela vive num estado deplorável. Cuidado, se você está nesse estágio, você precisa de ajuda imediatamente. Irritabilidade. Pessoas com irritabilidade pode ser causa de um conflito emocional ignorado. Tenha cuidado com isso. Culpa. A pessoa começa a se culpar. Ela começa a não aceitar aquilo que ela fez ou deixou de fazer e ela vai se culpando. Agora, esses conflitos ignorados, para ser superados, têm as fugas. E no próximo programa eu vou falar das fugas que a pessoa encontra para poder se livrar das dores, dos problemas e das sequelas ocasionadas pelos conflitos emocionais ignorados. Então, aguarde no próximo programa, você vai entender e você vai, quem sabe, até se identificar se você não está encontrando algum tipo de fuga para ignorar um conflito emocional que você teve, mas que você ignora, faz de conta que não existe. Isso acontece em todos os níveis de relacionamento. E quer saber de uma coisa? A maioria dos casamentos acabam justamente por isso. As pessoas vão ignorando e as coisas vão acontecendo e de repente não tem mais estrutura e acaba. Mas o programa Cura para a Alma, ele existe para te ajudar. Se você precisa da nossa ajuda, como profissional da área do aconselhamento, procure-nos. Você pode entrar em contato com a TV Com, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, eu sempre deixo aqui, 14 99873 0527. E você pode também encontrar uma ajuda, uma orientação, se você nos procurar na Livraria Life. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos à frente da Livraria Life, mas Deus já colocou no nosso coração que nós estamos ali não somente para vender materiais, mas para atender pessoas. Passa lá, vamos tomar um café, bater um papo, ok? E se você, que é líder, está nos assistindo, eu quero dizer para você que você tem uma grande oportunidade de também ajudar o seu rebanho e outras pessoas com aquilo que Deus te confiou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça romper e que a sua alma encontre a verdadeira paz que está em Cristo. Em Deus, você pode ter a paz que excede todo o entendimento humano e a sua vida vai mudar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, proteja você e a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.